Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Vamos bater um papo com a Lilian Geraldini, jornalista e radialista da terra da pamonha, do 15 e do Rio. Fala comigo, Lilian. Oi, Lilian. Bem-vinda ao Ilustre Podcast. Vamos falar do seu começo na comunicação. Não a comunicação do jornalismo, do radialismo que você viria a exercer mais tarde, né? Mas a comunicação do dia a dia entre os seus familiares, os comunicadores e os meios de comunicação que entravam na sua casa, rádio, TV. A sua família era daquelas que adorava rádio, que tinha os seus locutores do coração, o pessoal da TV com os apresentadores daquelas tardes de domingo, né? Conta como a comunicação familiar e a das mídias todas entrou na sua vida, você ainda criancinha. Oi, Érico, tudo bem? Oi, pessoal do Ilustre Podcast, os ouvintes ilustres, e eu tô me sentindo super ilustre de participar desse podcast aqui. Muito feliz pelo convite, Érico, obrigada. Esse podcast que é mais um projeto seu de sucesso, com certeza, como tudo que você faz. Bom, falando sobre comunicação, né? O início, aí você perguntou de onde veio, enfim. Eu costumo dizer, e eu acho que a minha mãe tem uma grande parcela de culpa, assim, no que eu fiz. Minha mãe, minha irmã, meu pai, enfim, a família como um todo. Porque me jogaram nesse mundo, digamos assim. Porque a minha mãe, ela me fazia participar de leituras da igreja. Tipo, as pessoas vinham e falavam, ai, Neuza, você não quer ler? Não, não, a Lilian vai lá e lê. Já me empurrava pra ler. O meu pai, quando eu tava no ensino fundamental, assim, tinha, sei lá, dia de Tiradentes. Aí meu pai me ajudava a escrever, ou lembrava de uma poesia que ele escreveu na época de escola, enfim, ir lá e aí eu declamar. Eu adorava participar dessas coisas. Apesar de que eu tinha uma época assim. Eu era meio cara de pau, mas eu era meio tímida também. Então o professor perguntava alguma coisa, ou, sei lá, perguntava diretamente pra mim e eu ficava vermelha. Mas nessas coisas eu me jogava. Eu sempre gostei de teatro também. Mas em relação à comunicação geral de rádio, eu também sempre ouvi rádio. Então eu lembro de pegar as fitas assim pra gravar e aí fingir que eu era a locutora, sabe? Apresentando o programa, anunciando e desanunciando música. Eu fazia isso enquanto criança também. Que eu lembro muito. Ai, minha mãe sempre ouviu AM. E eu sou uma grande entusiasta, assim, eu sou um grande, grande fã do AM, porque eu acho que o AM, ele não é só rádio, ele é comunicação. Então você. E sou muito feliz e grata por ter participado, por ter feito a minha escola do rádio do AM. Porque eu aprendi demais. E lá é que você via a necessidade da boa comunicação, de se jogar no microfone. E ali é ao vivo, não tem muito o que fazer, não. Abriu o microfone já era, você tem que falar. E aí o treino do rádio, do AM, de passar a informação de um modo que as pessoas entendessem, as pessoas ouvissem, que fosse clara a informação. Então eu sou muito grata, assim, pela escola do AM. E aí, imagina, minha mãe ouvia Garcia. Eu ia pra escola ouvindo Garcia, fala as horas. Então, assim, eu lembro disso, de acordar com a minha mãe ouvindo Garcia. Meu pai e minha mãe ouviam um programa do Gerson Mendes, meu pai ouvia narrando futebol, e aí tinha, assim, Roberto Moraes, Titio Luiz, Mário Luiz. Daí lá atrás, tipo, Sérgio Obaoba, tô falando dos nomes do AM, né? Mas assim, pra não ser injusta também, né? Senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas esses são alguns que eu lembrei pro momento, assim. Eu aprendi demais com o Vanderlei Albuquerque. O Vanderlei me ensinou a ler boletim de ocorrência pra fazer as férias dele na cobertura de reportagem policial. Então, cada coisa que eu passei, assim, e que foi, nossa, gratificante pra aprendizado, assim. Foi muito bom. Então, a minha escola, meu grande primeiro contato com comunicação, acho que foi isso. Entrou na minha vida dessa forma, assim, eu sempre tive muito contato com rádio, e aí, né, virou paixão, virou profissão, não teve jeito. Eu tô bem preocupada, Érico, porque assim, eu falo pra caraca, o podcast vai ficar com 3 horas e meia, assim, eu tô bem preocupada com isso.
Mas vamos lá para a segunda pergunta. Lilian, a gente observa o seu currículo vital e nota que há uma predominância de trabalhos desenvolvidos para o rádio, esse veículo tão desafiador para se trabalhar no interior, no seu caso, em Piracicaba, no interior paulista. Conta da sua trajetória vitoriosa no rádio desde os anos 2000 e conta também desse desafio que é ser um profissional desse meio, dessa mídia em cidade do interior, em que praticamente você tem que ter um perfil eclético, multimídia, faz tudo, né? Tem. O rádio tem uma grande predominância no meu lado profissional, sim, porque vários jornalistas que eu conheço acabaram fazendo jornalismo em várias mídias, e uma delas o rádio. No meu caso, foi o inverso. Eu fiz rádio primeiro, tive esse desejo, enfim, fiz o curso do Senac, eu me formei em locutora no Senac e depois eu fiz jornalismo. Então, assim, eu falo que a comunicação, para mim, tem como culpa o rádio e não o contrário, sabe? Que eu me apaixonei por comunicação fazendo rádio. E aí eu fui fazer o jornalismo para, né, ter uma base maior, assim, para notícia. Depois eu fiz questão de ir para o Jornal Impresso, que é uma escola sensacional, e eu precisava ter passado por isso para que meu aprendizado ficasse mais maciço, né, no jornalismo. Então, o Jornal Impresso é uma escola fundamental. Mas ela tem uma grande predominância no rádio, sim. Eu comecei numa rádio comunitária, no Secap, com um programa de Jovem Guarda. Foi muito legal. Eu e a Mônica Camolese, que depois foi para a TV, enfim, a Mônica parceiraça. E nós tínhamos um programa de Jovem Guarda. Isso muito herdado dos nossos pais também, porque a gente fazia pesquisas em casa, né? Perguntava cantores, músicas, enfim, para ajudar ali na programação. Era um programa de uma vez por semana, porque a gente conheceu o presidente dessa rádio fazendo o Senac e ele ofereceu pra gente 1 hora de programa semanal. Foi o auge para nós e ali a gente aprendeu demais também. E era um pessoal muito bacana da rádio, então assim, para mim tem um valor fundamental essa passagem. Logo depois eu fui para a difusora. Entrei inicialmente a difusora FM, né? A FM ou a AM ali, era todo mundo junto, né? Acabava fazendo as coisas para as duas rádios, mas eu entrei para fazer texto publicitário, escrever os textos que eram para os spots que iam pro ar. Mas aí eu xeretona, ia lá, ficava vendo a galera gravar e pedia dica aqui, dica lá e tudo mais. E aí acabou que teve uma oportunidade de eu apresentar o Jornal da Difusora no AM, e aí o que eu falei do Vanderlei, que daí eu cobri as férias dele, aí eu fiz o jornal com o Adriano Perina, apresentei junto com o Gerson Mendes também. Depois vieram tantas outras pessoas que passaram por ali, enfim, mas foi um aprendizado sem igual. Depois montou-se a Onda Livre AM em Piracicaba, e aí o pessoal me chamou para compor a equipe, então eu já entrei como repórter ali, e depois eu assumi um programa, então fiquei quase 5 anos na Onda, que também foi, nossa, um aprendizado maravilhoso. Inclusive você participou comigo do programa que eu tinha, que era o Onda Cidade, fez uma caricatura, enfim, foi super legal, né? Eu lembro desse dia. Então, assim, tem uma passagem fundamental na minha vida, o rádio. Depois da Onda, que aí eu falei que eu fui pro Jornal Impresso, depois de 2016 para cá, eu acabei abrindo um MEI e estou fazendo mais consultoria nessa parte de comunicação, assessoria de imprensa e tudo mais, mas o rádio nunca saiu de mim e não sai, não tem jeito. Eu fiz um MBA recentemente em marketing e aí quando eu comecei eu falei, eu preciso escolher um tema no TCC que eu fuja de rádio para ser alguma coisa diferente, porque o meu da graduação já tinha sido sobre rádio, que era uma série de reportagens de rádio sobre o folclore de Piracicaba, foi muito legal. Eu e meu grupo, a gente chegou a apresentar em São Paulo, enfim, Intercom, foi muito legal. Mas aí eu falei, não, vou escolher uma coisa diferente. Você acha que deu certo? Não deu certo, porque daí eu acabei fazendo TCC voltado para podcast, que é, né, um bracinho ali, derivado do rádio. E aí, poxa, foi tão legal estudar essa parte que eu acabei me envolvendo de novo, não teve jeito. Então, assim, o rádio tá envolto em mim, eu nunca parei de fazer locução, agora eu tô me jogando mais em locução publicitária, tentando vender mais esse serviço, enfim, trabalhar mais com a voz mesmo, e iniciei o podcast, enfim, acaba que em nenhum momento eu consigo me desligar do rádio, né, tamanha é a paixão por ele.
Muito bom, muito bem. Estamos falando aqui de rádio, mas não nos esqueçamos que você é uma jornalista. E você também trabalhou num veículo tradicionalíssimo e centenário aqui de Piracicaba, que é o Jornal de Piracicaba. Jornal onde eu também comecei a minha carreira de ilustrador, de cartunista. Mas como você é a entrevistada, então fala do seu trabalho de repórter no Jornal de Piracicaba. Fala das matérias que você fez, que te marcaram mais, e a diferença de linguagem entre o rádio e o jornal impresso. Pois é, passei pelo JP nesse período que eu falei, fiquei quase 5 anos no Jornal de Piracicaba, que foi, nossa, total aprendizado, os perrengues que a gente passa, né? Não tem jeito. A gente aprende e entende muita coisa que até então não é possível, porque cada veículo tem a sua particularidade. E o do jornal impresso é você escrever de uma maneira clara, que as pessoas entendam lendo, e aí com regras, com técnica, né, que você vai adquirindo com o passar dos anos. E logo no início eu entrei para a editoria de cidades, o Jornal de Piracicaba fortíssimo, na cidade, importância, enfim. E aí, logo no começo, o meu editor chegou para mim e falou assim: Lilian, a gente vai te colocar para cobrir câmara. Falei: você tá louco? Como assim? Como assim cobrir câmara? Não, eu acho que você tem jeito e tal. Menino, lá fui eu cobrir câmara, que é uma coisa maluca, porque você acaba buscando entender os bastidores de tudo que acontece na cidade. Porque a Câmara é caixa de ressonância, né? Tudo que acontece na cidade passa pela Câmara. Uma discussão, um pedido, né? Que, no caso, as indicações dos vereadores, os requerimentos, aí uma decisão do prefeito passa pela Câmara, uma criação de cargo passa pela Câmara, nomeação de rua passa pela Câmara, tudo passa por lá. E me deu um traquejo sensacional para muita coisa, inclusive para a vida. Então, essa passagem pelo JP foi essencial assim na minha carreira, porque eu aprendi demais o jornalismo em si, né? Mas acho que o jogo de cintura, porque tem várias matérias marcantes, assim, de discussões acaloradas na Câmara. Eu cheguei a entrar algumas vezes, 5 horas da tarde, para sair à meia-noite, para poder acompanhar uma discussão, uma audiência pública, enfim, que era importante, que eu tinha que voltar para o jornal, sei lá, 10h30, 11 horas, para a gente escrever, fechar a capa, fazer o editorial, enfim, aquela loucura de jornal impresso que só quem trabalhou entende como é que é e percebe o quão fundamental é também, né? Então, assim, mas teve várias matérias marcantes, assim, essas de política, eu diria. Eu acompanhei as discussões, os movimentos acalorados do Reaja Piracicaba, por exemplo, no auge ali das definições políticas e tudo mais. Fiz matéria na Fundação Casa, que foi uma matéria muito marcante, com os meninos ali, então tendo que conhecer a história de cada um deles, uma história bem difícil de cada um, também com as suas particularidades. Não podia colocar o nome deles, então tinha que colocar nome fictício. Teve várias matérias, assim, que marcaram. Matérias em comunidades, favelas, então você conhecer muitas dificuldades. Matérias, por exemplo, e as matérias sociais sempre mexeram bastante comigo, de pedir ajuda, de conhecer pessoas com dificuldade. Então tinha um menininho aqui em Piracicaba que precisava de medicamento à base de canabidiol, então a mãe tinha que ter uma luta na justiça, fazia muitos eventos para conseguir comprar uma dose do remédio para ele, e ele precisava daquilo, porque senão ele tinha problemas seríssimos de saúde. E aí o grande lance, que é o mais legal, assim, é você se sentir útil. Uma matéria sua, assinada por você, e a pessoa falava: poxa, me ajudou tanto, obrigada. E acho que é esse o grande trunfo da comunicação, né, do comunicador. É ser útil para alguém, é você ter essa função de ajudar. É isso que é o legal. Aí você falou de diferença de linguagem do rádio e do jornal. Sim, no começo eu tive dificuldades, e até pessoas que falaram pra mim: mas até na faculdade, né, o professor falava: viu, mas o seu texto é muito radiofônico, você põe muita vírgula. Teve uma professora que falou pra mim: e é como se a gente pegasse o seu texto, colocasse assim na mesa e pegasse um balde de vírgula e jogasse de cima pra baixo, assim, caía as vírgulas. Porque no rádio a gente dá muita pausa.
na hora da leitura, para facilitar exatamente a leitura. E no jornal, não, você tem que colocar as vírgulas, né, de acordo com o português ali correto. Então, por isso que eu falei que foi um aprendizado, inclusive, de técnica e tudo mais, mas assim, a grande essência é a mesma, né? É passar a informação de maneira clara e objetiva para quem está lendo ou para quem está ouvindo. Lilian, é muito legal que depois de algum tempo de estrada, né, de trajetória, a gente sinta vontade, sinta a necessidade de compartilhar experiências, né? A nossa experiência profissional, a nossa bagagem pessoal e vice-versa, né? Tudo junto e tudo misturado nos molda, né? Como profissionais e como pessoas, né? E você tem um projeto muito, uma troca de experiências muito legal, muito rica aí, por meio de um podcast seu, o Fala Comigo. Compartilha com a gente aí essa experiência de fazer um podcast, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, estamos trocando essas figurinhas aí, né? E fazer podcast não deixa de ser rádio, né? Só que é rádio feito pela internet, né? Poxa, e aí, né, caímos no podcast. Eu também entrei nessa onda aí. Veio porque algumas amigas me falaram, meu marido sempre falava, poxa, você gosta tanto de rádio, né? E aí a gente começou a ouvir podcast, ver muita gente falando sobre, né? Começamos a pesquisar. O meu TCC do MBA ajudou muito para isso, porque daí eu entendi como é que funcionava a plataforma, como é que jogava no ar, enfim. E aí, com a experiência que eu tinha do rádio também, já me facilitou a edição. Então eu falei, poxa, agora é a hora. E a pandemia ajudou para isso. Ajudou nesse aspecto também, porque eu consegui tirar um tempo para mim. Eu estava trabalhando mais home office, aí um dos locais que eu estava trabalhando também ficou stand-by. E aí eu falei, não, agora é a hora. Vamos lá. E aí deu certo, assim, peguei, mas assim, desde a criação de tudo. Meu sobrinho fez a trilha no piano. Eu peguei o violão, tentei ali tirar alguma coisa, que é aquele sonzinho do início. Aí foi virando uma vinheta aqui, uma trilha lá, e aí o conteúdo, e tá sendo muito bacana, porque o Fala Comigo surgiu disso, de discutir a comunicação, de ser um espaço de ajuda, né, para as pessoas entenderem, refletirem sobre a comunicação, porque a comunicação tá em tudo, não tem jeito. E uma oportunidade também para que a gente conheça a comunicação em outras vertentes, que outras pessoas falem de comunicação e que a gente, né, simplesmente reflita sobre a comunicação. E tem dado muito certo, está sendo uma experiência muito, muito legal, muito proveitosa. Eu tenho adorado fazer. E aí o podcast é o podcast, né? Tanto que você começou a fazer também, eu achei super legal quando você começou a fazer o podcast, o Ilustre, que é, com certeza, muito legal, muito importante. É bom a gente ter vários projetos nesse aspecto, porque a gente difunde, né? É muito bacana. A gente que é comunicador, assim, a gente gosta de ver sempre as pessoas trabalhando novas vertentes da comunicação. Então é muito legal. O Fala Comigo tem me ajudado muito e tem me deixado próximo do rádio também, não tem jeito, né? E aí depois do Fala Comigo eu acabei fazendo junto com o Engenho da Notícia, já estava, né, com rádio. Então, aí, junto com o Engenho da Notícia, que é um dos locais que eu presto serviço, a gente começou o Pira News, que é um projeto da Jovem Pan FM já há mais de 20 anos, 25 anos. Então, eu estou apresentando o Pira News, está sendo muito legal também. Antes até do podcast, já estava apresentando o programa da ACIP na Educativa FM, que é o Momento ACIP, que também é um programa de entrevistas muito legal. Então, todas essas coisas não me deixaram ficar longe do rádio, né? O rádio acaba se misturando na minha trajetória, não tem jeito. E o rádio na internet, o podcast possibilita isso, né? Tem muita gente que fala, ai, mas podcast não tem nada a ver com rádio isso. Eu não acho, e tem autores que defendem, inclusive, que o podcast é praticamente um programa de rádio, só que na internet. E ele tem essas características. Como eu falei aqui, eu pensei em vinheta, pensei em trilha, pensei em conteúdo. Um programa de rádio também é assim. Você se preocupa com o que você vai passar para o seu ouvinte, então essa essência não se perde, né? Então é isso que é legal, por isso que eu gosto tanto do podcast e foi uma maneira de ficar mais próxima do rádio também, trabalhar essa grande vertente, né? Que o rádio possibilita, que é a comunicação dessa forma, da forma falada. E a gente chegou na hora da despedida, do tchau, do até logo.
Lilian, eu queria te agradecer pela conversa, pela troca de ideias, experiências e o tanto que você passou para o ouvinte do Ilustre Podcast. E para a gente encerrar essa conversa aqui, queria te propor um exercício de previsão do futuro. Como você vê o futuro da comunicação, não só pelas mídias tradicionais, as mídias que a internet colocou em evidência, a própria internet fazendo essa mudança, colaborando para essa mudança. O que você acha que a comunicação vai fazer pelo mundo nesse novo século? Mas já eu falei que eu ficaria 5 dias e meio conversando com você aqui tranquilamente. E falando sobre o que eu mais gosto, que é a comunicação, né? Aliás, parabéns de novo por esse seu projeto de comunicação, que tá super legal, parabéns mesmo. Porque não é fácil a gente dar cara pra bater nesses projetos novos, né? Então é muito legal quando a gente vê as pessoas se arriscando, as pessoas que a gente sabe que tem talento, né? Fazendo outras coisas, se jogando em outros caminhos, né? Então é muito legal. Eu admiro demais sua trajetória, você sabe disso. E eu só te parabenizo e mais uma vez agradeço pelo convite, né? Sobre o futuro da comunicação, não tem jeito. Eu acho que a pandemia potencializou muito isso, eu acredito. Não tem como a gente não falar de comunicação. A comunicação ela tem volta em tudo, exatamente tudo que a gente faz. Então é escrever um e-mail no trabalho, é mandar uma mensagem de WhatsApp, porque não seja escrita ou num áudio, ouvir um rádio, é ler um jornal, é escrever uma carta, um memorando, um lembrete, falar com alguém, fazer um pedido a alguém no ambiente de trabalho, tudo é comunicação, tudo. E potencializou por quê? Porque a gente se viu, por exemplo, trabalhando de casa e tendo que exercitar a nossa forma de escrever um e-mail para que as pessoas entendessem o que a gente queria dizer da forma correta. Então a gente teve que trabalhar um pouco mais a nossa comunicação e o futuro está aí. Na verdade, o futuro já chegou com toda essa dificuldade da pandemia. A gente percebeu o quanto é necessário a gente trabalhar a nossa comunicação, assim como a nossa inteligência emocional, diga-se de passagem, né? Porque não tá fácil, não. E o áudio tem ganho cada vez mais espaço. Eu vi até rádios que têm começado podcasts, tem propagandas no áudio, tem ganho mais espaço, e aí a gente vê os próprios podcasts sendo monetizados. Então, a propaganda no rádio e o rádio não deixaram de se fortalecer com todas essas dificuldades, porque tem espaço sim, e o rádio não perdeu. Ele tem muito essa fortaleza ainda. E eu acho que, para nós, o que nós deveríamos pensar é, talvez, se a gente não dá tanto apreço, que a gente comece a dar um valor maior para a nossa comunicação, para a maneira que a gente se comunica, que eu acho que é fundamental. Porque é como dizem, né? A comunicação não é o que a gente fala necessariamente, é o que o outro entende. Então, se a gente não parar para pensar em como está a nossa comunicação para com o outro, pode ser que em algum momento ela se perca e a gente possa ter prejuízo com isso. Então, acho que o futuro é esse. A gente dá um pouco mais valor, estudar melhor, se preocupar mais com a nossa comunicação, mas, acima de tudo, não deixar de nos comunicar. Buscar sempre nos comunicar de formas diferentes, de maneiras diferentes, sempre aprendendo aí, exercitando o nosso poder de comunicação. Érico, muito obrigada pelo convite, de verdade, parabéns mais uma vez por esse projeto. Eu adorei participar com você. Conte sempre comigo, você sabe disso, tamo aí junto e convido todo mundo também que tá ouvindo aqui o Ilustre para dar uma passadinha no meu Instagram, @LilianGeraldini, e aí tem os links pro meu podcast também, enfim, pra gente se falar por lá também. Obrigada, Érico. Um grande beijo para você e para todo mundo aqui do Ilustre. E essa é a Lilian Geraldini. E eu sou Érico San Juan. E este é o Ilustre Podcast.